Respire fundo. Deixe o mundo lá fora por um momento. Aqui há apenas silêncio e a voz da sabedoria eterna. Permita-se desacelerar. Feche os olhos, se desejar. Agora, apenas ouça Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre e necessitado, para matarem os de reto caminho. A sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Porque os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, em fumaça desaparecerão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra, e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não vacilarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão destruídos juntamente. O fim dos ímpios será desarraigado, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Salmo 55. Inclina, ó Deus,
os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Ando vagueando em meu lamento, e faço ruído, por causa da voz do inimigo, por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba. Então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Selá. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Destrói, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Dia e noite a cercam sobre os seus muros. Malícia e trabalho estão no meio dela. Maldade há no meio dela. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Porque não era um inimigo que me afrontava, então o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente. Andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte. Desçam vivos ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Quanto a mim, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade. Selá. Porque não há mudanças neles e não temem a Deus. Tal homem pôs as mãos nos que estavam em paz com ele. Violou a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o óleo, contudo, eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens sanguinários e enganadores não viverão metade dos seus dias, mas eu confiarei em ti. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Salmos 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todo o homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo e filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não se apartem de ti a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o seu lucro do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Longura de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra, pois seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que dela lançam mão, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos foram divididos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás confiante no teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, antes o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não retenhas o bem de quem de direito, estando no teu poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação ao Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Sim, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o arrogante de coração. Certamente não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor se aparta do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Divinação se acha nos lábios do rei. No juízo não transgredirá a sua boca. O peso e a balança justos são do Senhor. Obras suas são todas as pedras da bolsa. Abominação é para os reis praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia.
quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor é bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o possuem, mas a instrução dos loucos é a estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso suscita contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu próximo, e o guia por caminho não bom. Fecha os seus olhos para maquinar perversidades, mordendo os lábios efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, achando-se no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Provérbios 17. Melhor é um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo lábios excelentes, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o suborno aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, prosperará. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o negócio separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que sem açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Por isso, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se com o homem uma ursa a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o princípio da contenda, assim deixa a porfia antes que sejas envolvido. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são igualmente abominação ao Senhor. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo falo para sua tristeza, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O ímpio tira o suborno do seio para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo estão nos confins da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz.
Não é bom também punir o justo, nem ferir os príncipes por causa da equidade. O que retém as suas palavras possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom para a alma estar sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A estultícia do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Muitos procurarão o favor do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastam dele os seus amigos. Ele os busca com palavras, mas não estão lá. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Não convém ao tolo a vida regalada, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. A prudência do homem retém a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. O filho insensato é a calamidade de seu pai, e a contenda da mulher é um gotejar contínuo. Casa e riquezas são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não levantes a tua alma para o matar. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, terás de o fazer novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida, e quem o tem ficará satisfeito, e não será visitado do mal. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. Fere o escarnecedor, e o simples tomará cautela. Repreende o entendido, e entenderá a ciência. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha vil escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles,
sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Disse eu no meu coração: quanto ao estado dos filhos dos homens, que Deus os prova, para que vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo sucede aos animais. E a mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e não há vantagem dos homens sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem sabe o fôlego do homem se vai para cima, e o fôlego dos animais se desce para baixo da terra. Pelo que tenho visto, que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eclesiastes 4. Outra vez considerei todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos oprimidos, e não tinham consolador. E do lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham consolador. Pelo que eu louvei os mortos que já morreram, mais do que os vivos que ainda vivem, e melhor que ambos é aquele que ainda não foi, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Vi ainda que todo o trabalho e toda a destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, não tem filho nem irmão. Contudo, não há fim de todo o seu trabalho, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que já não sabe ser admoestado. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro, que nasceu rei, torna-se pobre. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol irem com a criança sucessora, que ficará em seu lugar. Não há fim de todo o povo, nem de todos os que foram antes dele. Também os que vierem depois não se alegrarão nele, porque também isto é vaidade e aflição de espírito. Salmos 85. Abençoaste, Senhor, a tua terra. Fizeste voltar o cativeiro de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Cobriste todos os seus pecados. Selá. Retiraste toda a tua indignação. Apartaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação. E faz cessar a tua ira para conosco. Estarás para sempre indignado contra nós.
Estenderás a tua ira a todas as gerações. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a sua salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele, e nos porá no caminho dos seus passos. Salmos 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Salmos 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o precioso óleo sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isaías 9. Mas não haverá escuridão para aquela que estava aflita, como nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Assim nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque todo o calçado dos que andavam no tumulto, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortalecer com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo o povo o saberá, até Efraim e os moradores de Samaria, que dizem com soberba e altivez de coração: os tijolos caíram, mas com pedras lavradas edificaremos. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim, e juntará os seus inimigos. Pela frente os sírios, e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com toda a boca. Com tudo isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia, este povo não se converteu até aquele que o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, num mesmo dia, o ancião e o homem respeitável. Esse é a cabeça, e o profeta que ensina a mentira. Esse é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos.
Portanto, o Senhor não se regozijará nos seus jovens, nem se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos são hipócritas e malfeitores, e toda a boca fala loucura. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, porque a impiedade arde como fogo, espinhos e abrolhos devora, e acende as brenhas do bosque, que sobem em rolos de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se obscureceu, e o povo servirá de combustível ao fogo. Um homem não poupará a seu irmão, e se cortar a direita, ainda terá fome, e se comer a esquerda, ainda não se fartarão. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés a Efraim, e Efraim a Manassés, e ambos contra Judá. Com tudo isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías 11. E sairá um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia se dará a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos. A ela recorrerão os gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir o restante do seu povo, que restar da Assíria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra, e afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão destruídos. Efraim não invejará a Judá, e Judá não afligirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os do oriente. Em Edom e Moabe lançarão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e com o seu forte vento moverá a sua mão contra o rio, e feri-lo-á em 7 correntes, e fará que se passe por ele a pé, e haverá um caminho plano para o restante do seu povo, que ficar da Assíria, como houve para Israel, no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías 35. O deserto e o lugar solitário se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Ele florescerá abundantemente, e também se regozijará e cantará de alegria. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis aqui está o vosso Deus. Ele virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará.
Porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. Na morada dos chacais, onde cada um se deitava, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada e um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Não haverá leão ali, nem animal feroz subirá por ele, nem ali se achará. Mas os remidos andarão por ali. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Miqueias 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos, e irão muitas nações, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e corrigirá fortes nações até longe. E converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que manqueja, e recolherei a que foi expulsa, e a que eu afligi, e da que manqueja farei um restante, e da que foi arrojada para longe, uma nação forte, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E tu, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá. Sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, pois, por que clamas em alta voz? Não há rei em ti. Pereceu o teu conselheiro, porque dores te tomaram como da que está de parto. Sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como a que está de parto. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e irás até Babilônia. Ali serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: Seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho. Porque ele os congregou como feixes na eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião. Porque farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas. E esmiuçarás a muitos povos, e consagrarás ao Senhor o seu ganho, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Mateus 5. E, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos,
porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Também, qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e lança-a de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar de ti emprestado. Ouvistes que foi dito:
Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Lucas 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilha, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento,
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me viu a mim viu o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Respondeu Jesus e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima,
Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Da banda do Oriente tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Ocidente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.